a nossa reunião, nós ouviremos uma conferência pública com o seguinte tema: tem você espírito evangelizador? Segundo tema: tem você espírito evangelizador? O orador, nosso irmão Alan para a pregação local. O que é um cruzeiro? É um grande navio no qual pessoas pagam uma passagem para viajar em alto mar. Geralmente, esses cruzeiros eles servem para entreter as pessoas em suas férias. São momentos muito alegres para essas pessoas. Dentro desses cruzeiros há piscinas e um local para tomar sol. Em alto mar é bom realmente, né, por causa do calor. Além disso, esses cruzeiros são muito luxuosos. Neles há cinemas, shopping centers, teatros, até mesmo alguns, eles convidam cantores famosos para fazer show lá dentro. Realmente é um local que nos traz alegria. Porém, atentem para o que o capitão desse cruzeiro ele quer fazer com todas as pessoas que estão dentro. Em alto mar, esse capitão quer afundar esse cruzeiro, matando assim todas as pessoas e sua tripulação. É ruim, né, esse capitão? Querer matar várias pessoas. Agora atentem para a continuação da ilustração. Agora você está dentro desse cruzeiro. Você sabe dessa informação valiosa. O que você vai fazer? Vai para o show? Para o teatro? Fazer compras? Aproveitando os seus últimos momentos de vida dentro desse navio? Ou você vai tentar se salvar e tentar salvar avisando outras pessoas o que esse capitão perverso vai fazer? Eu particularmente iria tentar me salvar. Eu não ia querer saber de cinema, não ia querer saber de teatro, nem de shows. Eu queria me salvar e salvar o máximo de pessoas que pudessem, chamá-las: vamos, urgente, esse navio vai afundar, vamos para os botes salva-vidas. Meus irmãos, e caro presente, esse é o mundo hoje. O mundo no qual o governante é Satanás. Esse mundo está prestes a acabar. E Jeová, nosso Deus, ele nos incumbiu de divulgar essa mensagem, que na Bíblia, e como muitos conhecem, é chamada de Evangelho. Evangelho, ele significa boas novas ou boa mensagem. E quem prega essas boas novas pode ser muito bem chamado de evangelizador. Então nós que pregamos as boas novas, divulgamos essa boa mensagem para todas as pessoas. E o próprio Jeová, ele conta o que essa mensagem significa. Há mais de 4.000 anos atrás, Jeová divulgou essa boa mensagem ao servo seu do passado. Esse servo foi Abraão. E o que era essa mensagem que Jeová deu a Abraão? Era uma mensagem de libertação e salvação. Mas será que cada um de nós, como pessoas que amamos a Deus, estamos sentindo um desejo ardente
e uma determinação profunda de divulgar essas boas notícias? Será que eu pessoalmente estou sentindo esse desejo de divulgar? Um servo de Jeová do passado, ele demonstrou o desejo que ele tinha com respeito às boas novas. E essa pessoa foi o apóstolo Paulo. Vamos ver o que ele disse? Ele disse isso na sua carta à congregação aos Coríntios, em 1 Coríntios. Convido a todos a acompanhar comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 23. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Se todos acharam, diz: notem só as palavras de Paulo. Mas faço tudo pela causa das boas novas, para compartilhá-las com outros. Notaram só a determinação de Paulo? Paulo ele ia fazer de tudo para divulgar as boas novas. O maior desejo dele era avisar as pessoas do mundo que está ruindo, desse mundo que vai passar. E Jeová, ele sempre nos incentiva, tanto por meio das reuniões, como por meio das próprias publicações, que essa é a obra mais importante que existe. Por quê? É a obra mais importante que existe? Bem, existem pessoas sinceras que ainda precisam conhecer a Jeová, e nós, como servos dele, temos que dar a conhecer esse nome. É tanto que Jeová mandou seu Filho aqui para a terra. Jesus Cristo, ele deixou uma ordem para todos nós que servimos a Jeová. Vejamos novamente aqui em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. É um texto bastante conhecido, mas é sempre bom a gente reler ele. Mateus capítulo 28, versículos 19 e o 20. Mateus capítulo 28, versículos 19 e o 20. Se todos acharam, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Viu só a ordem de Jesus Cristo? Jesus Cristo disse: vai e prega, ensina as pessoas sobre essas boas notícias. E é urgente a gente fazer isso, porque essas boas notícias significam vida para quem escuta. E hoje, principalmente, hoje esse opositor, ele escurece cada vez mais a mente das pessoas. Satanás, ele não quer que as pessoas saibam dessas boas notícias. Isso ele vem fazendo o mais rápido possível, porque ele sabe que lhe resta um curto período de tempo. Vamos ver como o mundo está sob a influência do maligno, aqui em Apocalipse, capítulo número 12, versículo 9. Apocalipse, capítulo 12, versículo número 9. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, se todos acharam, diz o seguinte: assim foi lançado para baixo o grande dragão e a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada, e foi lançado para baixo, e a terra e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Satanás hoje, ele quer desencaminhar a maioria das pessoas, como um cruzeiro. Se os irmãos bem lembram da ilustração, dentro do cruzeiro havia muita diversão, né? Coisas que chamavam a atenção das pessoas para a diversão. Satanás faz do mesmo jeito hoje para nos desencaminhar.
tem que estar atento a isso. Mas agora o ponto é, será que nós, na verdade, vamos deixar que o mundo de Satanás ele oprima assim essas boas notícias, ou vamos continuar a pregar com todo zelo e coragem? O que é que nós vamos fazer? Vamos deixar as pessoas morrerem? Ou vamos divulgar essa mensagem? Bem, o importante é a gente divulgar essa mensagem. Sabe por quê? Veja aqui novamente Apocalipse. Agora no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, o versículo de número 2. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, se todos acharam isso. E vi um cavalo branco, o que estava montado nele tinha um ar. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para completar a sua vitória. Se nós lembrarmos, puxar um pouco na nossa mente, quem está sentado nesse cavalo branco é Cristo Jesus. E o texto aqui deixa bem claro que ele vai ser vitorioso. Ou seja, ele vai vencer. Então, é importante nós divulgarmos essa mensagem porque ela é verdadeira. Essa mensagem que divulgamos é verdadeira. Ela que vai ganhar. Então é importantíssimo, novamente, pregar essas boas novas. E para isso Jeová ele tem uma organização, que por sinal faz tudo da maneira correta. Por exemplo, a organização de Jeová começa lá no céu. Lá no céu, Jeová tem cooperando junto com ele anjos e seu Filho Jesus Cristo, que tomam a dianteira nessa obra. Os anjos, junto com Jesus, ajudam a divulgar essa mensagem até os confins da terra. E aqui na terra, Jeová conta conosco, humanos imperfeitos, divulgando essa mensagem a outras pessoas. E olhem só como Jeová nos chama. Por favor, vejam aqui comigo o Salmo 110, verso 3. Salmo 110, o verso número 3. Salmo 110, verso 3. Se todos acharem, diz assim: seu povo se apresentará voluntariamente no dia da sua força militar, em esplêndida santidade, vindos do amanhecer. O Senhor recebe o seu exército de jovens como gotas de orvalho. Notaram como Jeová nos chama? De jovens, não importa a sua idade. Esse exército de Jeová é composto tanto de jovens como idosos, homens, mulheres e crianças. Não importa a sua idade, Jeová o chama de jovem e tão numeroso como gotas de orvalho. Então, essa força militar toda vai caminhar junto com Jesus para essa vitória que é certa. Então, essa grandiosa proclamação, ela tem de ser divulgada até os confins da terra. Nós temos de dar o nosso melhor na divulgação dessa mensagem. Por quê? Porque nós temos uma perspectiva maravilhosa de vitória certa. Quando a gente sabe que a gente vai vencer, a gente dá o nosso melhor, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Tudo isso que nós falamos é real.
Então a gente não tem medo de falar nenhuma mentira. Então continue dando o seu melhor na proclamação das boas novas. Mas surge a questão, que é até a questão do discurso. Tem você espírito evangelizador? Só para perguntar isso a si mesmo. Será que eu tenho esse espírito? Na verdade, eu posso contar uma coisa a todos, que ninguém nasce com esse espírito. Nenhum de nós nascemos com esse espírito. Nós o desenvolvemos. Assim como uma planta, nós pegamos geralmente uma pequena semente e plantamos no solo. Regamos e com o decorrer do tempo ela vai crescendo. Do mesmo jeito é esse mundo, ou seja, esse espírito de evangelizador. Nós cultivamos no passo que desenvolvemos nosso amor por Jeová. Nós podemos confirmar isso? Podemos. Vamos ver a confirmação da palavra de Deus aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Pode deixar aberto que a gente já vai ler outro texto nesse mesmo capítulo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Se todos acharam, diz assim: 4:15. Medite nessas coisas, concentre-se totalmente nela, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. Ou seja, ao passo que a gente medita, que a gente desenvolve um maior conhecimento sobre Jeová, e esse nosso amor pela verdade aumenta, a gente vai passar a desenvolver esse espírito. E qual vai ser o estopim para a gente poder pregar? Veja o versículo 16. Preste constante atenção a si mesmo e ao seu ensino. Persevere nessas coisas. Notem só. Pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que o escutam. Viram só? Quando o nosso apreço pela verdade ele aumenta e a gente se dá conta que a divulgação dessa mensagem significa vida para quem escuta e morte para quem não escuta. Lembraram da ilustração? Você é o único dentro do cruzeiro que sabe que ele vai ser afundado. Se você não tentar se salvar, vai acontecer o quê? Você vai morrer. Se você for tentar se salvar, você vai sobreviver. E se tentar salvar outros, eles também vão sobreviver. Então, por isso que nós passamos a divulgar essas boas novas. E é a partir daí que a gente desenvolve esse espírito evangelizador. E a gente tem belos exemplos, nós temos belos exemplos na palavra de Deus. Exemplos como o de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é considerado como o principal exemplo de pregador das boas novas. Ele é um excelente modelo para cada um de nós seguir. Por quê? Porque ele viajou por todo Israel pregando essa mensagem. É verdade que Jesus foi perseguido, que pessoas odiaram ele, mas ele nunca desistiu. Ele continuou procurando pessoas sinceras para divulgar essa mensagem. E ele encontrou? Sim, ele encontrou pessoas sinceras. E essas pessoas realmente escutaram essas boas notícias
e passaram também a desenvolver esse mesmo espírito que Jesus Cristo tinha, que era de pregar essas boas novas. E eles fizeram isso muito bem. Então, esse proceder de Jesus é um modelo excelente para nós que queremos seguir seu passo. Um outro exemplo é o apóstolo Paulo. Ele é um excelente exemplo de zelo. Como assim de zelo? Paulo, ele viajou por toda a cidade de Ásia Menor até a Europa. Ele viajou por toda aquela grande extensão, pregando essas boas novas. Mas será que ele só pregou? Não, ele também foi perseguido. Na Bíblia há diversos relatos de Paulo quase ter sido morto. Foi apedrejado, foi espancado, foi preso. Mas será que ele desistiu? Não, ele não desistiu de maneira alguma. Na verdade, toda vida que acontecia isso, aí que ele sentia vontade mesmo de pregar as boas novas. E esses seus esforços foram muito bem recompensados. Por quê? Porque ele passou a fundar congregações. Ou seja, as pessoas que ele ensinou desenvolveram o mesmo amor e passaram a querer aprender mais sobre Jeová. E ele fundou congregações. E servindo como superintendente, ele também edificou muitas outras. O que quer dizer de nós hoje? Como está a nossa situação? Hoje, milhões de pessoas dedicam dias da sua vida para pregar essas boas notícias. E Jeová, ele nos dá um auxílio. Ele dá auxílio por meio das reuniões congregacionais, também por meio de escolas bíblicas, para nos ensinar a continuar a cultivar esse espírito. Por exemplo, existe a escola de Gileade. É uma escola bíblica na qual ensina-se a pessoas a se tornar missionários. Hoje em dia ela serve para fortificar ainda mais esses servos de Jeová que servem em outros países onde não há nenhum vestígio de pessoa que prega as boas novas. São pessoas que não conheceram a verdade ainda. Essas pessoas vão para lá para ensinar. Então, eles continuam levando essas boas notícias a esse tipo de pessoa. Então, realmente é um zelo muito grande o irmão se dispor para ir servir num local isolado, né, como nós chamamos, o lugar onde não há muito apoio na questão do ministério de campo. Mas e quanto a nós que não podemos fazer isso? O que nós podemos fazer? O que é que eu e você podemos fazer? Se eu não posso servir num local que é mais distante ou um local que nunca foi pregado as boas novas, você pode fazer isso dentro da sua própria congregação. Como? Por dar o seu melhor. Se você é batizado, pode servir como pioneiro auxiliar ou pioneiro regular. Você vai dar o seu melhor para Jeová. E é isso que Ele quer. E para continuarmos a dar o nosso melhor, precisamos seguir duas coisas básicas. Nós precisamos ter bem em mente que a gente precisa de disciplina e abnegação para o nosso serviço. Sair de uma forma correta. Para que possamos chegar e falar essas palavras aqui registradas em 2 Timóteo, por favor, vamos ver. 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo 15. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Se todos acharam, diz assim. 2 Timóteo 2,15. Faça o máximo para se apresentar a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem nada de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade.
Então nós devemos dar o nosso máximo. E para dar o nosso máximo precisamos dessas duas coisas: disciplina e abnegação. E hoje nós estendemos uma chamada a todos os que puderem servir mais a Jeová, seja como pioneiro ou também como comunicador, dar o seu melhor. Faça isso agora. É urgente, vivemos nos últimos dias. É tanto que o escravo fiel e prudente, ele não só encoraja as pessoas a dar passo para o batismo, mas também para entrar no serviço de tempo integral. Por quê? Porque é urgente pregar as boas novas. Atualmente, em média, nós temos mais de 1 milhão de pessoas que aceitaram esse privilégio de servir por tempo integral, ou seja, servir no serviço de pioneiro. E que garantia eu posso ter, e você da assistência pode ter, por dedicar a sua vida por tempo integral a Jeová? Que garantia Jeová não dá? Ele dá a garantia de vida eterna, mas ele ainda dá outra garantia, muito melhor, principalmente nos nossos dias. É algo que nós realmente nos preocupamos. Vamos ver aqui no Salmo 37, verso número 25. Salmo 37 ou melhor, 37, o verso 5. Salmo 37, o verso 25. Salmo 37, 25, se todos acharam isso. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nem os seus filhos procurando pão. Viram só a garantia que Jeová nos dá? Ele vai amparar e cuidar de cada um de nós, se nos dedicarmos nesse serviço sagrado, ou serviço de tempo integral. Temos essa bela garantia: Jeová sempre vai nos amparar. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão: a obra de pregação, ela é a mais importante hoje. Nós devemos dar o nosso melhor. O cruzeiro está prestes a afundar. Está bem pertinho. A gente tem um curto período para continuar a divulgar essas boas notícias. Então, em breve, esse governo de Satanás vai ter um fim. E qual deve ser nossa determinação? Quando os irmãos estiverem com o seu cântico, podem abrir no cântico inicial, o cântico número 97. Cântico número 97, o cântico inicial. Se todos acharam, note bem o que diz o refrão: sempre em frente, preguem sem temor o reino que virá. Lealmente tomem posição ao lado. Eu vou acrescentar algumas palavras: do nosso Deus vitorioso, Jeová.